Amém. Quantos têm o texto sagrado nesta noite? Ótimo. Vamos examinar no segmento, é a 9ª exposição em Ruth. Eu queria te convidar para o segmento da noite que a gente vai avaliar. Está em Ruth, capítulo 2, 4 a 7. Ruth, segundo capítulo, versículos 4, 5, 6 e 7. Eu leio a partir da Ara, você acompanha na tua tradução. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, menos um pouco que esteve na choça. Pai querido, fala aos nossos corações nesta noite. Faz-nos mais e mais trabalhadores para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Nós temos tido, por força do texto, já que nós temos trabalhado versículo por versículo, neste e em outros textos, nós temos sido forçados a lidar com os mais diversos assuntos. E hoje à noite, o texto fala da importância e do valor do trabalho. A esta luz, cabe a pergunta: como vai o teu trabalho de voluntariado aqui na igreja? Você tem se engajado aqui conosco? Você tem sido abundante na obra do Senhor? Escute as belas e encorajadoras palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E como vai o teu trabalho secular? Se bem que nem é correto chamar o labor do crente de secular, vez que todo o nosso trabalho é para o Senhor. Enfim, você é exemplo no seu ambiente de trabalho? Você é conhecido como um excelente funcionário? Ruth, a moabita, se destacou como trabalhadora, chamando a atenção do capataz do patrão e, consequentemente, do próprio Boaz. De igual forma, os crentes deveriam ser os melhores funcionários, os mais esmerados trabalhadores, os mais confiáveis servidores nas empresas e nas repartições em que atuam. O contexto do nosso texto mostra a Ruth pedindo permissão à sua sogra para ir trabalhar. Deixa o texto aberto no teu colo. A providência de Deus a levou aos campos de Boaz, um parente distante de Noemi. Lemos o que eu acabei de dizer em Ruth 2, 2 e 3. Bate os olhos um pouquinho acima do segmento que nós lemos. Ruth 2, 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Noemi lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os ceifadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. No momento em que Ruth se encontrava justamente na parte da terra que pertencia a Boaz, ele chega e saúda todos os presentes. A saudação é a seguinte:
O Senhor esteja com vocês, disse ele. Responderam os ceifeiros: o Senhor te abençoe. A saudação de Boaz e a resposta dos empregados nos ensina muito sobre o clima de cordialidade que havia em Israel. Em marcante contraste, nos dias atuais, é comum haver um clima de animosidade, até mesmo hostilidade entre patrões e empregados. É corriqueiro o empregador tratar mal seus funcionários, exibindo arrogância e desprezo por pessoas de classe mais baixa. Também é comum funcionários que falam mal dos seus patrões, criticam e até mesmo se revoltam em seus ambientes de trabalho. Tanto o empregador Boaz como seus funcionários, os seus empregados, nos dão exemplo de como senhores e servos devem agir. Se você é um patrão, você deve ser cordial e educado com seus funcionários. Se você é um funcionário, você deve ser obediente e respeitoso com seu patrão. É exatamente isso que lemos em Efésios 6, 5 a 9. Servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos servos, quer sejamos livres. Senhores ou patrões, assim também tratem seus servos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. O patrão que é crente deve ser um exemplo de educação e respeito por aqueles que estão sob sua liderança. O patrão crente deve agir como um pai. Um bom pai ama e disciplina seus filhos. Por outro lado, um funcionário que é crente deve ser exemplo de dedicação e respeito por seus superiores. O funcionário crente jamais deve se envolver em revoltas e revoluções. Caso ele entenda que aquele emprego não é bom, ou que aquele ambiente não é sadio, ele deve sair do seu trabalho, sem deixar uma má impressão. Ambos, patrões e empregados crentes, têm um testemunho a zelar. Eu vou dizer isso de novo. Ambos, patrão e funcionário crente, têm um testemunho a zelar. Uma coisa que nós vemos na saudação de Boaz, além de cordialidade, é a piedade. Olha como Boaz ora no versículo 4 que nós lemos. O Senhor seja convosco, é o que diz no versículo 4. O espírito benfeitor de Boaz é o mesmo que se vê em Paulo. Note como Paulo abençoa suas ovelhas em 2 Tessalonicenses 3,16. O próprio Senhor lhes dê paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja convosco. Observe agora como os diaristas, como os funcionários respondem ao patrão Boaz. O Senhor te abençoe. Esta bênção dos funcionários ao patrão traz à lembrança a belíssima bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tanto na oração de Boaz, como na oração dos funcionários, vemos que havia um ambiente de piedade, de busca por Deus, de reverência ao Senhor. Nós também devemos ser promotores de piedade e de reverência ao Senhor em nosso trabalho, tanto quanto possível. Nem sempre é possível, porque às vezes
o nosso ambiente de trabalho é um ambiente um tanto difícil, às vezes há um desgaste e por vezes é muito difícil estabelecer qualquer relacionamento de cordialidade ou de piedade. Ainda assim, funcionários e patrões devem ser exemplo em seus ambientes de trabalho. No fluxo do texto, no verso 5, lemos que Boaz pergunta ao seu capataz, acompanha comigo, de quem é aquela moça? Ou seja, de quem é ela esposa? De onde vem aquela estranha? A que família pertence aquela garota? Quem é o pai daquela desconhecida? Os olhos de Boaz são atraídos por uma estranha que está trabalhando entre os indigentes, entre os necessitados. O que talvez chamou a atenção daquele empresário? Talvez o ritmo de trabalho da moça fosse um tanto intenso. Talvez ela fosse bonita, formosa. Talvez ela se vestisse de uma maneira diferente. Lembremos que ela era estrangeira naquele meio. Não podemos ter certeza por qual razão aquela estranha, no meio da vasta multidão de necessitados, chamou a atenção do patrão Boaz. De uma forma ou de outra, a jovem garota se destacou entre os carentes que recolhiam os restos que sobravam da colheita. A resposta à pergunta de Boaz está no versículo 6, acompanha comigo o versículo 6. Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe, fecha aspas, para aí. Note bem que provavelmente o capataz não sabia o nome da garota, pois ele somente descreve a origem dela e o fato que ela veio com a conhecida Noemi, de volta de Moabe. Porém, quando o capataz identifica como nora de Noemi, Boaz vem a saber imediatamente de quem se trata. Ele já sabia que Noemi havia retornado a Belém, acompanhada de sua nora. Por sinal, Boaz fará um elogio a moabita nos versos seguintes, 11 e 12. Acompanha comigo, 11 e 12. Bem me contaram tudo quanto tu fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido Quilion. E como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conhecias, nós, israelitas. O Senhor retribua teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A fama da moabita havia se espalhado antes da pessoa dela se tornar conhecida. O ponto alto deste segmento que nós lemos, este número de versículos que estamos analisando, é o versículo 7. Acompanha comigo. Disse-me ela, falando aqui o capataz, disse Ruth, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os ceifeiros. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. A primeira coisa que chama atenção neste versículo 7 é a humildade da moça. Eu já disse isso aqui quarta-feira passada. Ela pede permissão ao encarregado para fazer algo que vários outros necessitados estavam fazendo. Fazer o quê? Recolher os restos da colheita deixados para trás pelos diaristas. Nós já vimos aqui que durante a colheita de cereais, os donos das plantações contratavam diaristas para efetuar a colheita. Esses diaristas são chamados de segadores. Por trás dos diaristas, por trás dos empregados, vinham mendigos, viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados que pegavam os restos caídos pelo chão. O que eu estou querendo dizer fica claro no versículo 3,
Acompanha comigo na tua Bíblia o verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após ou depois dos segadores. Então ela vinha atrás com um bando de necessitados por trás dos ceifeiros. A humildade de Ruth se nota pelo fato dela estar disposta a se misturar com os necessitados, com os indigentes, que estavam fazendo o mesmo trabalho que ela se propôs a fazer. A segunda coisa que chama atenção no caráter de Ruth é seu trabalho. Ela trabalha arduamente. Eu não sei qual é a tradução que tu tens, mas a NVT deixa isso bem claro. Alguém tem a NVT aí? Levanta a mão. Tem aqui, tem. A NVT deixa bem claro isso, principalmente a parte B do versículo 7. Diz assim a NVT: desde que ela chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Agora que Boaz fica sabendo de seu esmero no trabalho, ainda mais impressionado fica ele com aquela estrangeira. É exatamente essa impressão que sai dos lábios de Boaz no 3:11. Passa uma página, talvez nem uma página, na minha do outro lado. 3:11. Olha o que Boaz diz, ou vai dizer depois para ela: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O trabalho árduo era uma das virtudes desta garota. O tipo de trabalho de colheita era duríssimo, pois exigia que a pessoa se curvasse para juntar do chão as espigas que haviam caído das mãos dos diaristas. O sol na Palestina era intenso, com tremendo calor, cobrando um elevado custo e energia das pessoas envolvidas na colheita. Havia pequenos abrigos ou choças para descanso, para proteger do sol as vasilhas de água. Somente quem já se engajou nesse tipo de trabalho manual a céu aberto entende o quão duro é esse tipo de labor. Eu trabalhei durante quase 3 anos na Granja Marathon, é uma plantação de borracha, próximo a São Francisco do Pará, ali do lado de Castanhal, e eu vi como os laboradores trabalham a céu aberto, com sol a pino, plantando. É um trabalho terrível e extenuante. Então só quem já viu esse tipo de cena sabe o quão duro é esse tipo de labor. Ruth é um exemplo de pessoa trabalhadora, como tenho dito. Todo crente é chamado para o trabalho. Preguiça é pecado. Preguiça é pecado, de acordo com a Bíblia. Todos nós, porém, podemos ser tentados à preguiça. Nossa carne naturalmente deseja aquilo que é mais cômodo e que é menos difícil. Porém, lemos que Deus nos comanda a trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto. Consequentemente, a preguiça é condenada nas Escrituras. Lemos isso, por exemplo, em Provérbios 6, 6-8. Provérbios 6, 6-8. Observe a formiga, diz Salomão. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem capataz, nem governante. Ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. A pessoa sábia é trabalhadora e esforçada. Por outro lado, o tolo é indolente, mas se acha sábio. É isso mesmo. Provérbios 26, 16. Provérbios 26, 16. Olha o que diz Salomão. O preguiçoso se considera sábio,
mais sábio que 7 homens que respondem com bom senso. Uma das marcas do preguiçoso é seu amor pela cama e pelo descanso. Parece até piada isso. Uma das marcas do preguiçoso, é isso mesmo, é seu amor pela cama e pelo descanso. Onde é que está escrito isso, pastor Raik? Provérbios 26, 14. Provérbios 26, 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Uma das consequências desse estilo de vida preguiçoso é a pobreza. A preguiça tende a levar à pobreza. Provérbios 6, 9 e 11. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando tu te levantarás do teu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? A tua pobreza te surpreenderá como um assaltante, e a tua necessidade virá como homem armado. Você deseja prosperar? Seja estudioso, trabalhador, seja dedicado às tarefas que você se propõe a fazer. Lemos isso em Provérbios. A Bíblia é muito prática, não é? A Bíblia é muito prática. Lemos essa sabedoria em Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o trabalhador é amplamente satisfeito. Ou os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Não foi esta a postura de Ruth? Ruth não ficou de braços cruzados em casa com Noemi, ao contrário, ela foi à luta com fé e coragem, e Deus a recompensou. Não há espaço para preguiça na vida do crente. É verdade que nós aprendemos na Bíblia que nós somos salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Todavia, o crente pode se tornar ocioso, caso ele erroneamente pense que Deus não espera dele boas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas a nossa fé será vista através do nosso trabalho, das boas obras que produzimos. Tiago 2, 18 e 26. A preguiça viola os propósitos de Deus para nós, a saber, as boas obras. Deus nos dá graça para vencermos a preguiça através da nova natureza. O apóstolo Pedro nos mostra isso em 2 Pedro 1, 3 a 8. 2 Pedro 1, 3 a 8. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a santidade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, está aqui, e fugissem da corrupção, da preguiça que há no mundo, eu estou interpolando, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se, lutem para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor, sejam inoperantes e improdutivos. O crente é chamado a ser operante e produtivo, trabalhando com esmero para prover as suas próprias necessidades e, se possível, ajudar os outros. Note o exemplo de trabalho de Paulo em Atos 20,
34 e 35. Olha que exemplo para mim e para vocês. Diz Paulo: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Não devemos pensar apenas em prosperidade neste mundo, mas também nas recompensas eternas, pois o nosso trabalho será recompensado por Deus no devido tempo. Lemos em Colossenses 3, 23 a 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Lemos a mesma coisa, ou muito parecido com isso, em Hebreus 6, 10 a 12. Lemos ali que Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem ociosos ou negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Como vai o teu trabalho de voluntariado aqui na igreja, meu irmão, minha irmã? Você tem se engajado aqui conosco? Você tem sido abundante na obra do Senhor? Escute outra vez as belas e encorajadoras palavras do apóstolo Paulo. Meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como vai o teu trabalho secular? Se bem que não é correto chamar o trabalho secular do crente de secular. Todo o trabalho do crente é trabalho ao Senhor. Você é exemplo no seu ambiente de trabalho? Você é conhecido como um excelente funcionário? Ruth, a moabita, se destacou como trabalhadora esmerada, chamando a atenção do capataz, do patrão e, consequentemente, do próprio Boaz. De igual forma, os crentes deveriam ser os melhores funcionários, os mais esmerados trabalhadores, os mais confiáveis servidores nas empresas e nas repartições em que atuam. Isso é vida prática, vida exemplar, vida de testemunho. Em nome de Jesus, amém.